Bom, o Cruzeiro faz mais uma partida assim bem abaixo, né, do que realmente poderia nesse jogo contra o América, que para início de conversa, se não fosse o América, né, pela bondade no jogo contra o Tombense, o Cruzeiro nem sequer teria classificado, então já mostra, e até já era do que se esperar desse time do Cruzeiro nesse primeiro jogo da semifinal, e assim, muito mais a questão que pegamos no pé do Cruzeiro em relação à evolução do time nos últimos jogos, né. Por exemplo, a derrota no jogo de ida contra o América, naquela primeira fase ainda no Campeonato Mineiro, para esse jogo de agora. Qual que é a grande evolução que apresenta nesse time do Cruzeiro até aqui? Mesmo com várias peças contratadas, mesmo com alguns jogadores tendo um ritmo maior de jogo, um nível bem abaixo, que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Até o Ronaldo, que estava no estádio, eu nem sabia. Eu confesso para vocês que eu acho que essa notícia aí eu não vi em lugar nenhum, que ele estaria na Arena do Jacaré, mas que estava aí também nesse jogo, foi muito criticado, estava aí com uma cara bem brava também nessa partida, que eu quero comentar com vocês, até a reação da torcida nesse vídeo de hoje. O Cruzeiro que até me fez sair do passeio aqui, eu estou passando um tempo em Buenos Aires, estava aí curtindo a tarde na capital argentina e tive que voltar para fazer meu trabalho, assistir o jogo, falei, nada melhor do que voltar para casa, assistir uma vitória do Cruzeiro, que nada, foi só para passar raiva, acho que assim também como todos vocês nesse jogo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Sei que o Cruzeiro perdeu, todo mundo tá bem bravo, mas eu não tenho muita culpa disso, então você deixando seu like, se inscrevendo, vai me ajudar para eu continuar, trazendo os vídeos aqui para vocês. Nessa semana que eu devo bater muito nessa tecla de reforços, tá? O Cruzeiro já passou dessa hora de, não precisa de reforços, tá na hora de trabalhar. Não, precisa de contratar jogadores mesmo, e no decorrer dessa semana eu vou tocar em vários assuntos aqui para vocês no canal. Só antes de dar uma sequência, tem um recado aqui do Clube KTV, que se não fosse por eles eu não teria assistido esse jogo aqui hoje. Premier, como eu estou na Argentina, eles já consideram um destino internacional e, enfim, não estava carregando de forma alguma o Premier para mim, se não fosse o cara aí, do meu amigo do Clube KTV, que já tem mais de 1 ano e meio, 2 anos de parceria no Instagram, para você assistir as partidas aí do Cruzeiro, apenas R$30 mensais, né? Tem vários filmes, jogos, todos os campeonatos aí que você pode imaginar, qualidade muito boa, sem delay, sem ficar travando, e olha que minha internet aqui tá bem ruim, e mesmo assim deu conta do recado. Vou deixar o link do WhatsApp, você pode mandar lá, falar que veio aqui pelo canal, que você vai ter esses planos a partir de R$30, beleza? Então vamos aí para essa análise. Bom, Cruzeiro que começou com uma escalação um pouco diferente do que eu tinha passado, porque eu até estranhei, né? O Super Sports colocou o Matheus Jussa como titular nesse jogo, não fazia muito sentido, e não foi o que aconteceu. O Cruzeiro foi com uma escalação aí com Rafael Cabral no gol, lateral direito o William, a zaga com o Lucas Oliveira e o Reinaldo, na lateral esquerda o Kaique, meio de campo com Ramiro e Ian Lucas, um pouco mais centralizado o Nicão, ponta esquerda o Bruno Rodrigues, centralizado o Gilberto, e na direita o Wesley, fazendo o papel também invertido, né? Às vezes o Bruno Rodrigues ia para a direita, às vezes o Wesley para a esquerda. Então era essa aí a escalação base do clube, que entrou nesse jogo da Arena do Jacaré, já sabendo que os dois resultados por placares iguais garantem a classificação do América. Então, vamos supor, terminou 0-0, os dois jogos, o América passa. O Cruzeiro ganhou um jogo, o América ganhou outro. O América passa pela mesma soma dos placares, então já era um jogo que o Cruzeiro precisaria vencer, o América, se quisesse classificar, e não foi o que aconteceu, né? Tudo bem que nos primeiros 20 minutos, o Cruzeiro finalizou aí 5 vezes antes do América abrir o placar, teve algumas chances, mas o Cruzeiro vem esbarrando demais nessa falta de assertividade, né? No caso, o Gilberto teve algumas oportunidades, o Bruno Rodrigues também, o Cruzeiro tinha que ter aberto esse marcador nos primeiros minutos. Teve chance para isso, criou as jogadas e logo depois, quando sai atrás do placar, aos 24 minutos, aí com, no caso, o Aloísio, o Cruzeiro basicamente dormindo nesse lance, não conseguia entender por quê. Tem esse toque aí para o atacante, ou para o jogador do América, que o Reinaldo era para estar em cima do jogador, que encosta, né, dá uma ajeitada de cabeça, se não me engano é o Alê, né, que ajeita livre para o Aloísio chutar, então teve um erro duplo aí na minha visão. Primeiro, não sei se o Reinaldo deveria ter acompanhado, porque deu marcação para o atleta do América, que só escorou, e depois nessa volta não tinha ninguém para ajudar o Reinaldo na marcação, então acho que foi um erro duplo, tanto do Reinaldo nessa marcação à distância e na volta também o jogador ajeitando para o Aloísio livre, que só deslocou do Rafael e já abriu o placar com 24 minutos de jogo da primeira etapa. Cruzeiro que já havia então finalizado nessa altura 5 vezes contra 3 do América. O Cruzeiro então tentou algumas oportunidades, mas muito toca a bola para lá, para o outro, não criava absolutamente nada. Até teve um lance bom aí do Wesley, que estava impedido, foi um chute na trave, cruzamento do Nicão pela direita, o Wesley finaliza e vai no travessão, mas estava impedido, né?
Acho que essa aí seria a primeira grande chance do Cruzeiro depois que leva esse gol. Mas eu vejo que o time estava muito bravo ali, ó, meio que sem cabeça. E foi perdendo ali principalmente eu diria que a inteligência emocional em si na reta final do primeiro tempo. Vi vários lances do Bruno Rodrigues, bem bravo também e tudo mais, reclamando com a arbitragem. O Cruzeiro deu uma bobeira em relação a isso e que sem dúvidas dá uma destabilizada. Apesar disso, as duas principais chances do Cruzeiro aconteceram na reta final dos acréscimos. O juiz deu mais 5 minutos de acréscimo aos 48. Uma jogada individual do Wesley pela esquerda. A bola sobra, né? Ele corta para o meio, a bola sobra para o Nicão, que ele chuta ali próximo do goleiro adversário. Um lance que, na minha opinião, o Wesley deveria ter passado para o Nicão finalizar, né? Não foi muito bem. E depois, aos 49, uma boa jogada também do Ramiro. Ele que recebe essa bola, acaba dando um belo passe para o Gilberto, que ele tira a marcação do zagueiro do América. Acabei esquecendo agora o nome do jogador. Mas ele limpa bem a marcação e chuta. Mas o Gilberto meio que chuta todo caído, né? Então eu vejo que nessas duas oportunidades que o Cruzeiro teve, era para ter aproveitado pelo menos uma delas, né? Não sei o que foi com o Gilberto nesse lance na reta final. Depois vocês analisarem os melhores momentos, vai dar para perceber. E depois disso, até mesmo a torcida pegando no pé bastante no Ronaldo, né? Teve ali algumas cobranças logo no início do segundo tempo, com a torcida meio que vaiando o time e tudo mais, dando início de que poderia ter uma revolta, né? Podemos dizer assim, da torcida, que acabou acontecendo depois do 2-0, tá? Cruzeiro que então que vai para o intervalo e tudo mais, volta para o segundo tempo sem nenhuma mexida. Eu achei isso errado, acho que deveria ter alguma mudança em relação ao ataque, não teve nada. Tudo bem que entrou, né, logo em sequência o Stênio, entrou também, no caso o Alisson, o Igor Formiga, mas sem muito resultado. Cruzeiro que no primeiros 12 minutos de jogo, né, teve apenas uma única chance, que quase foi um gol contra do Nicolas. Um cruzamento do Nicão pela direita, o jogador do América desvia, que a bola ia no pé do Gilberto, e acaba que fica na mão do goleiro do América, sem grande esforço. Aos 14 minutos sai o Wesley, entra o Alisson. Acho razoável, eu preferiria ver o Alisson jogando como lateral e tendo um ponta para ter uma opção a mais ofensiva. O Alisson entrou então para fazer esse papel como um ponta de esquerda ou um ponta direita, mais pelo lado direito do campo. E no caso entrando também o Igor Formiga no lugar do William. O William ainda não está longe daquela condição física ideal, fora que ele ainda já tinha, né, um cartão amarelo. O Cruzeiro então que entra aí as mudanças e logo em sequência leva um gol. Gol em cima aí no caso do Igor Formiga, que tinha acabado de entrar. O Felipe Azevedo faz uma jogada aí que eu acho que deveria ter tido um pouco mais de o Cruzeiro pressionar, porque estava o Igor Formiga na marcação, tinha outro na sobra que, se não me engano, era o Lucas Oliveira, e dentro da área o Reinaldo, fora ainda um volante e o lateral esquerdo o Kaique. O Igor Formiga fica olhando, tudo bem, mas o Azevedo dá o passe dentro da pequena área. Tinha esses 4 jogadores que eu falei para vocês, mais um volante, e ninguém marcou o Juninho, que foi o autor da assistência, tá? Que ele desvia pro Aloysio e agora recebe esse passe do Felipe Azevedo e chuta, né? Sem chance também pro Rafael. O Juninho aí que fez uma boa partida, um gol e uma assistência. O Cruzeiro então meio que olhando, né? 2 gols assim livre dentro da área. Então, acho que muitos erros aí em relação à marcação. Cruzeiro, se você for analisar a evolução do time nos últimos jogos, muito baixa. O coletivo, assim, no geral, tem algumas jogadas interessantes, mas não adianta, né? Um poder de assertividade muito ruim. E quando vai, leva gol do mesmo jeito. Foi essa partida contra o América, em relação à terceira rodada para agora, eu vejo uma evolução muito pequena mesmo. Não sei se vocês concordam comigo, pode deixar aqui embaixo. Logo depois disso, a torcida cobra bastante, no caso, o time, falando time pipoqueiro e tudo mais. O Ronaldo estava no estádio, então até mesmo ele também ouviu algumas vaias, né, direcionadas a ele. O Cruzeiro tenta algumas outras chances com o Nicão. Eu acho que o Nicão fez uma boa partida. Ao 19 ele deu um bom chute para a defesa do Cavicchioli. Depois, aos 24 minutos também, que ele acaba desviando na trave e joga ali para escanteio. Ele deu, no caso, mais de 4 finalizações nessa reta final do segundo tempo. Uma pena porque, igual eu falei, né, o nível de assertividade do Cruzeiro é muito baixo. Finaliza muito, tem muita posse de bola, mas não define absolutamente nada. Muito diferente daquele time, por exemplo, da Série B do ano passado, né? O Pesolano que chega então ao seu sétimo clássico sem conseguir uma vitória, no caso nesse período desde quando ele assume o Cruzeiro. O Gilberto até teve uma chance, né, de pênalti aí, que, nossa, até tinha esquecido desse lance, mas foi hilário, né? A arbitragem dá o pênalti pro Cruzeiro, que realmente o Alê puxa o Gilberto dentro da pequena área pelo braço, mas ele não analisa que teve um impedimento no primeiro lance. Acho que ele estava pensando que o Juninho tinha dado o passe, mas claramente foi o Bruno Rodrigues ou o Alisson que tocou, e o Gilberto estava impedido, ficou mais de 6 minutos parado. Então o juiz vai lá, olha no VAR, no caso o quarto árbitro olha, né, fala que foi pênalti,
quando o Gilberto já tinha colocado a bola para cobrança, volta, lance e tudo mais, aquela loucura toda, e o Cruzeiro acaba sendo prejudicado, né? Até mentalmente mesmo poderia ter tido esse pênalti, porque com 2-0 do placar, o Cruzeiro vai ter que fazer 3 para se quiser classificar. Se fizer 2, Gustavo, o que acontece? Como o América foi o primeiro colocado, o Cruzeiro o segundo, avança o América por conta da soma de iguais dos placares, que eu havia informado para vocês no início do vídeo. Então, pênalti anulado, o Cruzeiro depois disso não consegue fazer absolutamente nada, entra ainda o Matheus Davó, não consegue resolver esses problemas do Cruzeiro, na verdade, faltando os últimos 12 minutos de jogo, eu não vi uma finalização do Cruzeiro, né? Passa para lá, passa para cá, o Cruzeiro teve 70% de posse de bola, 16 finalizações, mas dá pra ver aí que já tem um nível de, igual eu falei, né? Cruzeiro assertivo, nada disso. Tem muita posse, 70%, muitos chutes, 16, é uma média muito alta, mas e a assertividade, como que tá? O Cruzeiro deu 16 chutes pro gol e acertou apenas 3. Então, assim, tem um aproveitamento baixíssimo, inferior aos 25%. O América, com 9 chutes, acertou 4 no gol, né? Então, você vê que mesmo com quase a metade de chutes pro gol do Cruzeiro, acertou ainda mais. O América teve uma assertividade aí nesse jogo de quase 45% no alvo e o Cruzeiro próximo de 22%. Então, só aí dá pra perceber. O Cruzeiro que trocou muitos passes também, foram 420 passes em 70% de posse de bola, contra 120 passes do América e 30% respectivamente da posse de bola. O Cruzeiro tem um nível de precisão no passe que eu achei interessante, mas é igual eu falei, né? Não adianta você ficar tocando pra lá, pra cá, porque senão aí agora vai colocar ali a Espanha pra jogar, então o melhor time do mundo vai ser só tocar a bola pro lado, pro outro e ter um nível alto de passes. O Cruzeiro teve isso, né? Teve 84% de posse de precisão de passe, é algo muito raro, ou seja, o Cruzeiro de 100 passes que tentava, acertava 84. Mas aí, é fácil, né? Um passo para lá, um passo para cá, sem tentar coisa muito ousada e enfim, o Cruzeiro na parte ofensiva, até se você for olhar o mapa de calor, ficou muito mais pela linha de meio de campo, com os zagueiros ou os volantes, pela lateral, mas sem muita profundidade. Raramente o Cruzeiro pegou uma bola lá no fundo para tentar um lance individual, a não ser quando eram algumas oportunidades com o Bruno Rodrigues, que foi bem nesse jogo no contra-ataque, mas tirando isso foi só. O Cruzeiro tem que contratar, não dá para ficar aí com esse time empurrando pelas costas, já estamos, eu nem olho questão de semifinal, vejo o número de jogos que o Cruzeiro fez até aqui, esse então seria o 8º jogo na temporada, e qual que é a grande evolução? Não tem um trabalho assim que você olha e fala, nossa, o Cruzeiro tem melhorado, acho que esse time realmente quando chegar na Série A vai estar pronto. Eu tenho medo do Cruzeiro ser eliminado na próxima semana, vai ficar quase, se pá, até um mês sem jogar, sem entrar em campo. E aí, como que vai ser a preparação desse time? Já está pronto para enfrentar o Corinthians fora de casa? Tudo bem que no Brasil, para falar a verdade, o nível de futebol é incrivelmente baixo, né? Todo mundo tá mal praticamente nesse início de temporada, salvo ali a exceção de uns 8, 9 clubes na Série A, mas metade tá bem, metade tá pensando em demitir o treinador, então tá uma fase muito ruim do Cruzeiro mesmo. Próximo jogo sábado, não consegui confirmar o horário, não apareceu aqui pra mim, mas deve ser esse mesmo, 4 horas, 4h30, vou informando pra vocês no decorrer da semana. Cruzeiro então, se quiser classificar, ganhar de 3-0, basicamente descartado, eliminado aí na semifinal do Campeonato Mineiro, mais uma vez pro América, né, que tem mérito também por ser um time muito mais organizado e aproveitar sempre as oportunidades. Foi assim no Campeonato Mineiro do ano passado, que o Cruzeiro perde com o Pesolano recém-chegado, no jogo da ida também perde desse jeito, e agora da mesma maneira, muito mais pelo América está muito mais organizado, terceiro ano consecutivo na Série A, então tem dessas também, mas o Cruzeiro não pode fazer isso. Se enfrentasse um adversário hoje muito melhor tecnicamente, poderia até mesmo ter saído com um placar muito pior. Enfim, quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. A Arena do Jacaré hoje também, que contou com mais de 20 mil torcedores, né, para esse jogo. Assim que tiver também números de bilheteria, quanto o Cruzeiro ganhou, eu vou trazendo aqui para vocês. Quero saber então sobre o Ronaldo, né? O que você tem achado? Ele estava nesse jogo, ouviu bastante a torcida cobrar ele no estádio, que o time gritando time pipoqueiro e tudo mais, sem raça. E o Ronaldo foi muito um dos alvos, né? Até mesmo nas redes sociais. Quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal. E o link também do Clube KTV, para você que mora aí no exterior. Tem muito de vocês dos Estados Unidos, de Portugal, que às vezes vai dar algum problema de sinal, né? Você consegue acessar lá tranquilamente. Tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. A partir então desse domingo e segunda-feira, né? Os vídeos aí por volta de 11h15 da manhã, outros 5 horas da tarde e outras 7h15 da noite. Valeu, galera!